pensa numa estrutura tão antiga, mas tão antiga e tão misteriosa, que ela simplesmente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o comecinho da civilização humana. Essa construção é milênios mais antiga que as pirâmides do Egito, tipo, coisa de outro mundo. E é uma prova cabal da genialidade dos nossos ancestrais. Göbekli Tepe, que fica lá no sudeste da Turquia, tem cerca de 11 mil anos. Imagina, isso é de uma época muito antes da galera começar a escrever, a plantar ou a formar cidades. Lá no sítio arqueológico, a gente encontra pilares de pedra imensos, em formato de T. Alguns passam dos 5 metros de altura e pesam até 20 toneladas. E o mais impressionante, são todos decorados com entalhes super detalhados de animais e símbolos abstratos. E o mais chocante, esses pilares foram levantados por um povo que ainda nem tinha inventado a roda ou ferramentas de metal. Isso aí bota em xeque aquela ideia de que religião e artes sofisticadas só deram as caras depois que a humanidade sossegou e começou a agricultura. Göbekli Tepe faz a gente ter que repensar toda a história da humanidade, sugerindo que o buraco é bem mais embaixo e que as raízes da nossa civilização são muito mais profundas e complexas do que a gente sonhava. Descoberto lá nos anos 60, mas só totalmente escavado nos anos 90 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, Göbekli Tepe já foi descrito como o primeiro templo do mundo. É mole? A descoberta desse lugar trouxe informações valiosíssimas sobre a vida espiritual e social dos primeiros humanos, revelando que sociedades complexas já existiam muito antes da agricultura sequer pensar em aparecer. Os entalhes super elaborados e a arquitetura monumental dão a entender que o pessoal que construiu Göbekli Tepe manjava horrores de arte, engenharia e, quem sabe, até de astronomia. Enquanto os pesquisadores continuam quebrando a cabeça com esse lugar enigmático, Göbekli Tepe segue firme como peça-chave para a gente entender o despertar da civilização humana, desafiando nossas certezas e botando uma pulga atrás da orelha sobre nosso passado mais distante. As estruturas de Göbekli Tepe foram erguidas 6 milênios antes das pirâmides, o que faz dele um dos sítios monumentais mais antigos conhecidos no mundo, e 7.000 anos antes de Stonehenge, desafiando nossa compreensão sobre as capacidades humanas pré-históricas. Estes pilares em forma de T, dispostos em círculos concêntricos, foram empreendimentos monumentais, realizados sem ferramentas de metal, rodas ou animais de carga. O tamanho e o peso impressionantes dessas pedras sugerem um nível de organização e planejamento que é, francamente, de cair o queixo para a época. O local demonstra uma compreensão sofisticada de engenharia e um esforço coletivo muito além do que a gente costumava atribuir às sociedades de caçadores-coletores. Quando Göbekli Tepe foi descoberto, a comunidade arqueológica ficou, tipo assim, boquiaberta. A primeira reação foi de incredulidade total, aquela pulga atrás da orelha, sabe? Como é que uma estrutura tão avançada podia existir numa época em que a gente achava que os humanos eram só uns simples caçadores-coletores? E olhe lá, os estudiosos entraram num debate acirrado, com alguns até falando que a datação do local devia estar errada, ou que era só uma anomalia, um ponto totalmente fora da curva. Só que aí, com mais evidências vindo à tona, ficou claro como água que Göbekli Tepe era, sim, fruto da sua época, forçando uma baita revisão na nossa forma de entender as primeiras sociedades humanas. E isso nos obriga a repensar toda a linha do tempo da evolução humana e as verdadeiras capacidades dos nossos antepassados, que, pelo visto, eram muito mais desenrolados do que a gente pensava. A descoberta de Göbekli Tepe não para de desafiar e inspirar arqueólogos do mundo inteiro, abrindo caminhos totalmente novos para a pesquisa e para o nosso jeito de ver as coisas. Pensa só, Göbekli Tepe veio antes das cidades da Mesopotâmia, dos faraós do Egito e da civilização minoica.
Esse lugarzão antigo que fica lá na Turquia de hoje é a prova viva da criatividade e da espiritualidade forte dos nossos antepassados. É a estrutura megalítica mais antiga que se tem notícia, tipo de uns 9600 a.C. Isso é muito, mas muito antes da escrita ou da roda, sequer sonharem em existir. E para botar as coisas em perspectiva, Göbekli Tepe é mais de 7.000 anos mais antigo que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. É coisa pra caramba! Isso dá a entender que, 11.000 anos atrás, essa galera já tinha uma vida espiritual super rica e organizada. As esculturas cheias de detalhes e aqueles pilares de pedra gigantescos indicam uma sociedade com crenças e rituais religiosos bem complexos. E o esforço para erguer tudo isso, minha gente? Isso mostra uma sociedade que sabia trabalhar junto, num projeto que durou, viu? E não era só força bruta, não. Precisava de um planejamento da pesada e uma organização social muito bem estruturada. Eles eram movidos por um sistema de crenças muito forte, pode apostar. Essas esculturas, mostrando animais e símbolos abstratos, são como uma frestinha para a gente dar uma olhada na cabeça dos nossos antepassados, revelando a conexão deles com a natureza e o universo. Apesar de Stonehenge e as grandes pirâmides serem sem dúvida obras impressionantes da humanidade, Göbekli Tepe se destaca como um monumento ao próprio nascer da civilização. Ele desafia tudo o que a gente pensava que sabia sobre a história dos primeiros humanos e o surgimento de sociedades complexas. É de cair o queixo. Ao contrário de outros sítios antigos, em Göbekli Tepe não há sinais de um povoado ao redor. Tudo indica que ele ficava ali, isolado, atraindo gente de longe para rituais. Isso sugere que a fé em comum e a necessidade dos rituais podem ter sido o que realmente uniu o pessoal, talvez até antes deles começarem a morar num lugar fixo. A área em volta de Göbekli Tepe é bem desértica, sem nenhum sinal de cidade antiga ou algo do tipo. Esse isolamento todo levanta perguntas bem curiosas sobre para que servia esse lugar e quem era essa galera que construiu tudo isso. O fato de não ter nenhuma cidade por perto sugere que Göbekli Tepe era um ponto de encontro sem igual para as primeiras comunidades humanas, mostrando o quanto os rituais e as crenças eram chave na vida deles. Göbekli Tepe foi propositalmente soterrado por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Esse sepultamento cuidadoso preservou o local por milênios, nos deixando especular sobre as razões por trás desse esforço monumental. Seria um ato de reverência, medo, ou uma cerimônia final marcando o fim de uma era? Alguns pesquisadores sugerem que foi uma forma de proteger o local sagrado contra invasores ou desastres naturais. Outros acreditam que foi parte de uma prática ritualística, simbolizando uma transição ou transformação na sociedade deles. Outra teoria propõe que o soterramento foi um ato deliberado para preservar o local para as futuras gerações, garantindo que seu legado perdurasse. Qualquer que tenha sido o motivo, o soterramento proposital de Göbekli Tepe continua sendo um dos mistérios mais intrigantes do nosso passado ancestral. Os pilares em forma de T são adornados com entalhes super detalhados de animais, sugerindo uma linguagem simbólica bem complexa. Esses desenhos não são só enfeite, não. Eles carregam um significado muito importante. Esses entalhes podem representar animais totêmicos, figuras mitológicas ou até mesmo constelações. A precisão e o nível de detalhe indicam uma habilidade artesanal e um conhecimento de cair o queixo. Uma teoria conecta alguns desses entalhes a um impacto de cometa catastrófico, sugerindo que esse povo antigo estava registrando eventos cósmicos marcantes, dando pistas de que eventos cósmicos podem ter moldado a vida na Terra. Os entalhes de Göbekli Tepe continuam atiçando a curiosidade dos pesquisadores, nos dando uma palhinha do que se passava na cabeça dos nossos antepassados.
Mas como é que uma sociedade que nem tinha agricultura ainda conseguiu extrair, transportar e erguer pilares que pesavam até 20 toneladas? A construção mostra uma precisão arquitetônica e um planejamento de cair o queixo, o que sugere um conhecimento profundo de física e logística. Engenheiros modernos não só respeitam como ficam de boca aberta com essas proezas antigas. Técnicas como o uso de rampas, alavancas e andaimes provavelmente foram utilizadas, o que demonstra um conhecimento de engenharia muito à frente do seu tempo. O layout e o design de Göbekli Tepe indicam uma baita noção de organização espacial e integridade estrutural, o que só reforça o quão geniais eram seus construtores. Göbekli Tepe foi construído em fases, ao longo de séculos, com os recintos mais antigos frequentemente enterrados e os mais novos construídos ali perto. Esse desenvolvimento contínuo indica a importância duradoura do local. Cada camada representa uma evolução de crenças e rituais. A fase mais antiga, datada de cerca de 9600 a.C., apresenta pilares maciços em forma de T. Esses pilares são adornados com entalhes complexos de animais e símbolos abstratos. Com o passar do tempo, as técnicas de construção evoluíram, com fases posteriores usando pedras menores e métodos mais refinados. O layout do sítio também mudou, refletindo transformações nas práticas sociais e religiosas. Apesar de sua longa história, a natureza exata das atividades continua um mistério. Cada fase da construção adiciona uma nova camada ao nosso entendimento deste local enigmático. Göbekli Tepe quase passou batido, sabia? No começo, foi confundido com um simples cemitério medieval. Em 1994, o arqueólogo Klaus Schmidt sacou sua importância, o que levou à sua escavação. Essa descoberta mostra como achados arqueológicos podem ser um baita golpe de sorte. A descoberta de Göbekli Tepe acabou virando de ponta cabeça nosso entendimento sobre as primeiras civilizações. Deu pra gente informações preciosas sobre a vida social e espiritual dos nossos antepassados. A importância do local é imensa e desafia as narrativas históricas que a gente conhecia. Göbekli Tepe é a prova viva da importância da perseverança e da curiosidade na arqueologia. Göbekli Tepe desafia a narrativa linear do progresso humano que a gente aprende na escola. Ele sugere que crenças religiosas sofisticadas e uma organização comunitária, tipo um mutirão dos nossos antepassados, podem ter surgido antes da agricultura e das cidades. Essa reviravolta, que nem novela das 9, nos força a repensar o que realmente deu o pontapé inicial para a civilização humana. Se incluído nos livros didáticos, Göbekli Tepe poderia inspirar uma nova geração de historiadores e arqueólogos, quem sabe futuros Indiana Jones brasileiros. Incentivaria o pensamento crítico e uma compreensão mais profunda do nosso passado, mudando a forma como vemos o desenvolvimento das sociedades humanas, tipo colocar mais tempero nesse angu da história. Apenas uns 5% de Göbekli Tepe já foi escavado. A maior parte do sítio, com os segredos que pode guardar, continua soterrada. As próximas descobertas podem mudar ainda mais o que a gente sabe sobre as primeiras civilizações humanas. As escavações que estão rolando continuam revelando novas estruturas e artefatos, cada um dando uma palhinha de como viviam nossos ancestrais. O que será que ainda está escondido debaixo de Göbekli Tepe? São tantas possibilidades, desde estruturas ainda mais monumentais até objetos do dia a dia que contam a história das primeiras sociedades humanas. Com o avanço da tecnologia, nossa capacidade de desvendar e entender os mistérios que se escondem nesse lugar tão antigo também aumenta. Göbekli Tepe ecoa através de 11 milênios, falando diretamente com a gente, desafiando tudo o que a gente achava que sabia sobre as capacidades dos nossos antepassados. É uma prova daquela nossa vontade mais profunda,
sabe? De se juntar, de criar e de dar um sentido para o mundo. O legado de Göbekli Tepe não se perdeu no tempo, ele continua vivo, lembrando a gente da nossa jornada como humanidade e da força que a gente tem quando se une. A história de Göbekli Tepe ainda está longe de acabar, e cada nova descoberta traz mais uma peça desse quebra-cabeça da nossa história, um eco que atravessa 11 milênios.